desculpem, peraí. Opa. Falando sobre a consciência sustentável, o retorno ao estado natural. Seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso? O microfone deles você abre aí ou cada um individualmente agora? Podem abrir, fiquem à vontade. A gente pode abrir. Boa. Eu acho que pode passar a bola, inclusive, para o Saulo, né? Então, que já podem, quem quiser começar, sejam bem-vindos novamente. E até pelo gancho com a Cris e comigo, com a gente agora há pouco, e volta lá para a tua conversa um pouco mais cedo, para as duas que não estão presentes fisicamente, muito grata também pela vibe também, boa vibração para vocês onde estiverem, mas nós vamos seguindo. Saulo. Que música maravilhosa. Linda. Linda. Nossa, ficou aqui, assim, nossa. E eu tenho a oportunidade que a Paramita também, ela nos tem dado, nos abrilhantando, assim, com essas meditações também. A gente tem feito um ciclo de meditações muito maravilhoso com a Paramita também, junto com a Sangha, semanalmente. É sempre uma bênção. Também adorei a história e o empreendedorismo também da outra convidada que mandou o seu vídeo. Paula. Sim. Da Paula. A Paula que Pessoa. Projeto lindo. Que projeto lindo, muito legal, muito bacana. Me interessa saber mais também sobre iniciativas, assim, as pessoas que estão aqui, que também estão nos assistindo, que tiverem algum tipo de projeto que envolva educação, sustentabilidade, faz contato com a gente também, até mesmo por conta da própria chegada, né, da Unesco Solst aqui no Brasil, a Frente Mundial de Sustentabilidade da Unesco. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido para nós, a gente começar a integrar. A gente já vem integrando projetos, né, a fim de trazer cada vez mais essa consciência, esse retorno, né, conforme a Leni colocou aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse retorno, né, ao natural, à consciência natural, ao ser natural. Eu falei alguns anos atrás, até mesmo no Rio de Janeiro, eu me recordo, no Parque Lage, um encontro que a gente teve sobre o ser natural, né, esse restabelecimento, né, do próprio ser através dessa integração dele mesmo e com a própria natureza em si. A gente pode falar de diversas formas a respeito disso. A gente está dentro de espiritualidade e meio ambiente, mas a gente não pode esquecer que esse ser individual, ele é também coletivo, por tudo que nós estamos tratando aqui, né, e trazendo aqui, a gente sabe disso, de toda essa comunicação, de toda essa comunhão, de tudo isso que é, e colocar realmente de uma forma bem clara, né, que essa cura social, ela tem que ser o objetivo estratégico de tudo que a gente precisa estar realizando, né? Então, quando eu disse lá atrás sobre ser uma oportunidade de mudança, né, é justamente isso, é transformar através da confiança, né, a gente trazer isso para o ser. Existem várias entidades, várias pessoas, várias religiões, doutrinas que realizam, né, milhares de movimentações para restabelecer esse comportamento do ser humano virtuoso, que ele já é, gentil, generoso, que ele já é amoroso, que ele já é. E eu acho que falta muito, assim, trazendo mais para uma discussão, que eu acho que esse é o intuito, né, a gente começar a ampliar, para a gente trazer uma espécie de, entre aspas, debate, porque não é debate, né, de forma alguma. Eu até brinco, um grande amigo me falou muitos anos atrás, agora que a gente está nesses temas políticos, né, que se partido fosse bom, não chamava partido, chamava unido. Então, o que o meu unido quer é integração, o que o meu unido quer é amorosidade, é gentileza, é oportunidade,
né, cada vez mais oportunidades. Outro dia eu estava conversando a respeito de alguns projetos que estavam engavetados, e vários deles não têm como ser colocados em prática hoje em dia, por exemplo, por conta de políticas públicas, né, nesse sentido. E é uma pena, né? Então, que a gente esteja cada vez mais consciente em nós, para que sejamos, como outro lama falou, né? Para que nós sejamos essa mudança que nós queremos ver acontecendo no mundo, né? Eu queria trazer aqui, assim, uma oportunidade de que, para mim, disponibilizar, de certa forma, autoconhecimento prático comprova sempre que uma ação efetiva é uma forma da gente transformar a consciência do ser humano no coletivo. Então, a gente está sempre integrando movimentos da luz, movimentos com diversas pegadas aí, para que a gente expanda cada vez mais essa consciência de unidade. A felicidade é um estado natural do ser. Então, se nós estamos integrados nisso que somos, respeitando, expandindo, contribuindo, servindo, a gente está sendo o melhor que a gente consegue ser, né? Acho que cada gotinha da água, como a música veio trazendo, né? A gotinha da água que nasce na terra e que corre o riozinho e que vai seguindo, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu quero direcionar, pegando esse gancho, para o que a mente é alimentada, o que circula dentro da nossa mente. Quando a senhora, a Cris, veio e trouxe, então já faz no presente, você foca a mente, você coloca a sua energia, já o planeta curado e tal, então você não está mentindo para você, mas você está colocando a sua energia numa direção saudável. E aí, por exemplo, foi falado do cerrado e tudo mais, e que é real mesmo, porque da mesma maneira que para o cerrado é legal uma tecnologia desenvolvida na cidade, nós precisamos naquele intervalo comer, e essa comida tem que ter alguém lá que está cuidando, enfim, dos 5 elementos abençoados que a gente tem aqui, porque viver é muito louco, vamos combinar que está vivo, é uma viagem, o negócio não, viver muito louco, é uma viagem para caramba. Então, é essa troca que com essas conversas que a gente vai equilibrando. Não existe uma coisa, porque é muito ilusória. Por que eu estou falando isso? Eu estava lembrando aqui, o senhor me deu uma circulada, acho que ele vem amanhã, né? Eu tenho um bate-papo com ele, mas eu conheci um senhor, Guest Sonja. Primeiro foi por sonho, eu tinha entre 14 e 15 anos. 10 anos depois, eu estava morando em outro estado, no Rio Grande do Sul, eu trabalhava já com televisão, enfim, e aí conheci o Alfredo Avellini, hoje muito conhecido como Lama Padma. Através dele teve um movimento, isso nos anos 90, eram 200 entre monges, lamas e rinpochês, com alguns geshes, viajando pelo mundo em missão de paz. E já começa um barato, porque assim, eles não precisam limpar o cabelo, né? Tem aqueles instrumentos nas malas, a roupa ali, é o que precisa mesmo, o sapato, pouco sapato, sempre as meias, eu gosto de meia, sempre tem meia limpa, é impressionante. E aí, a gente de Porto Alegre une um grupo de pessoas para poder ter as casas para recebê-los. Na sequência, viria o Dalai Lama para o Brasil, para a ECO, 90 e poucos. Bom, enfim, e a China liberou no começo, depois bloqueou poucos dias antes da ECO no Rio de Janeiro, e já tinha vários grupos daqui de São Paulo, mas na época, eu sou paulista, mas eu estava morando e trabalhando no Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando? Ali eu tive um contato maior do que na época, ao redor dos 20 anos, eu estava muito assim, próxima da Anistia Internacional. Isso aqui em São Paulo. E aí, naquela época, foi a primeira vez que eu tive contato com os monges que ficavam de ponta cabeça sob tortura pelo governo da China. Isso mesmo. Presos políticos
há muito tempo. Aquilo mexeu muito. Eu tinha 19 anos, entre 18 e 19 anos. Estava envolvida com dança indiana, enfim. E fazia música nessa época. E aí, aquilo teve uma aproximação. Posteriormente, eu fui à Índia, conheci Bodh Gaya, conheci o Lama Zopa, enfim, o jejum grande, está se falando agora por conta dos evangélicos do jejum. O jejum é uma prática muito abençoada e muito bacana pelos povos antigos. Tem evangélicos e evangélicos, gente, não generaliza, não generaliza, porque é uma prática para te colocar na frequência aonde você possa sair, retirar de você, a nível celular, retirar de você aquilo que não é para você, para que possa, vazio, ser preenchido de uma sintonia aonde você possa seguir no seu Dharma. Isso é o jejum. Por isso que falou, quando você fizer o jejum, não fica mostrando para todo mundo que você está jejuando. Não é shintoísta aquela coisa de você, não é isso ainda. O jejum é a retirada de uma carga energética no mais profundo do seu ser, para que você vazio possa entrar uma outra energia que te coloque naquela frequência para manifestar nesse tabuleiro aqui humano, né, o que é o seu Dharma, né? Então, como foi falado, da mesma maneira que é bacana o pessoal na cidade, o pessoal no campo, e a gente, quanto mais consciente disso, melhor, mas para isso, eu preciso estar receptivo, não tem nada a ver com ser bobinho, hein? Não tem nada a ver com ser bobinho, alto lá, parou aí, parou aqui, entendeu? Porque esse é o mal de todo espertinho, achar que todo mundo é bobão, que é mané, que é João, que acredita em tudo, e não é assim, não. Alto lá, parou aí. Né? Porque, alto lá, parou. Nesse período de conhecer mais, que aí fui para Bodh Gaya, Lama Zopa, todo mundo e tal, eu estava em Cajurraro. Já estava de jejum uns dias, porque a comida não estava batendo, a comida ali, né? Enfim, teve uma situação, eu amei Cajurraro. E aí, era um acampamento, gente, tinham 400 entre monges, os caras estavam saindo daquela tenda, assim, no meio do nada. Eu fui descendo a montanha e fui vendo aquele pontinho, que era uma tenda, por exemplo, uma tenda de circo, não tinha nada ao redor, absolutamente nada, tudo descampado. Começou a sair as pessoas, assim, que era horário de almoço. Até eu chegar lá, descer o morro, chegar, e aí eu fui conhecendo as pessoas, e daí nunca mais parou. Bom, tinha tido sonho aos 15 anos de idade, teve esse outro contato nessa região, depois fui morar em Porto Alegre, trabalhando lá, o contato com Aveline Lama Padma, vou falar assim, que é o nome dele agora. E ele resolveu, na época, fazer nos fundos da casa da família, criar um pequeno mosteiro ali. Eu morava a 2 quadras, isso é pouquíssimo, bem pertinho ali no Menino Deus, bairro Menino Deus, próximo ao antigo estádio dos Eucaliptos. Hoje é um lugar muito conhecido, mas na época não era só a casa da família dele, que não morava ninguém. Falei, então nós vamos montar um mosteiro budista aqui. Ele já, um tempinho, ele já entrou em contato com o Rinpoche, e aí foi ajuntando um grupo de pessoas para mostrar o mosteiro que hoje tem no Rio Grande do Sul. Então, desde a arquiteta, foi juntando um pessoal. Nesse período, eu recebi, dentro da minha casa, eu levei alguns dias para identificar, a mesma criatura do sonho quando eu era adolescente. Ele estava em corpo físico, que é o Guest Sonja, tem foto dele no meu Instagram, não fico falando isso muito por lá, estou falando agora porque está fluindo. Me deu, inclusive, o objeto que ele, na época do sonho, era de pano, ele me deu esse objeto, enfim, de corda, ele me deu isso que é um cordão de proteção, e ali eu fui tendo contato. Por que eu estou falando isso? Eu quero passar a bola para vocês, porque o mosteiro deles, na época, no Tibete, foi com 10 mil entre monges, lamas e rinpoches, e geshes, foi bombardeado com chuva ácida pela China, pelo governo da China, isso é real. Sobraram 1.000, de 10 mil, sobraram 1.000, e eu tenho a foto de quem eles são, também está na rede.
eles foram caminhando entre as montanhas para ser exilados na Índia. E são até hoje, né? Depois tem Dharamsala, em Karnataka, e Mundgor, que é onde eles estão, fica ali um tanto, que é um pouco diferente, tem algumas pequenas diferenças entre o Zen japonês, né? O budismo japonês, do Japão, da China, do Tibete e tal, mas o Tibete é o que mais, enfim, me aproxima. Por que eu estou falando disso? Porque é irreal, muitas vezes a gente fala, quando a gente fala de paz e amor, etc., é maravilhoso, é gostoso de ouvir, mas na hora de você colocar na prática, é irreal. Gente, desculpa, está passando alguma coisa aqui, deve estar entrando pelo meu microfone, já foi, acho que é bombeiro, polícia, enfim. É irreal. Eles foram covardemente atacados por chuva ácida, que a China invadiu o Tibete e tem até hoje isso é histórico. E aí, quando a gente fala que hoje é muito lindo, é muito maravilhoso, mas existe de você ter as suas bordas, os seus limites, é real para o tempo que a gente é real, mesmo que eu não gostaria que, entende? Então, quando ela veio com a oração, que eu fiz esse comentário de trazer esse foco, onde que você está colocando a sua energia, não você fica bobinho, bababá, como se nada existisse, não é isso? Mas é onde eu estou colocando a minha energia, a minha palavra, e você selecionando as pessoas que você está convivendo, porque junto é mais forte mesmo, mas saber que o outro não é bonzinho, cara. Ele vai pegar a tua brecha para te ferrar. Se ele puder te matar, não só por dentro, ele te mata por fora. Para pegar um negócio. Queria passar a bola para vocês sobre isso. Espinhoso, Cris, né? gostaria de falar um pouquinho, Cris? Por favor. Não, então, ligado ao que a Aline está falando, eu vou compartilhar uma história rápida que é muito inspiradora e até serve como meu encerramento. Primeiro, agradecer a sabedoria que o Saulo sempre nos coloca à disposição, né, através do serviço dele, da família dele, essa contribuição que a Aline trouxe, a sua âncora, Isis, que traz muita estabilidade, né, para uma rede que precisa ter essa presença. A gente está falando de sinal, a gente não está falando de presença sensorial, né? Então, é difícil, precisa de uma âncora amorosa e você está desempenhando esse papel lindamente, então, muito obrigada. Mas, assim, a história de Asanga e Buda Maitreya. A Sangha foi em retiro por 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos para a montanha, para encontrar Buda Maitreya através do amor e da compaixão. E findos esse primeiro período, ele não chegou nem perto do amor e da compaixão, resolveu descer a montanha aborrecido porque Buda Maitreya não surgiu para ele. E ele ia caminhando a passos pesados e quando viu no topo da montanha um rastro na pedra e os pássaros voando em torno da montanha, onde a aerodinâmica das asas foi esculpindo a pedra. Aí ele falou, não é possível, eu vou voltar, né? Aí subiu a montanha de novo, sentou a bunda na pedra e meditou por mais 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos. E, de novo, nem cosquinha de Buda Maitreya. De novo, ele desce com passos mais pesados. Daí ele vê uma senhorinha sentada numa pedra, com uns vergalhões de ferro, um algodão e um potinho cheio de agulhas. Ele pergunta para essa senhora, mas o que a senhora faz aí? Agulhas. De vergalhões, ela convertia a agulhas. Ele fala, mas não é possível, eu preciso desenvolver a paciência. Sobe a montanha de novo, senta a bunda, 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3... Nada do Buda Maitreya. Ele desiste, não, eu ainda sou um ser muito grotesco, realmente eu não vou conseguir sintonizar a minha energia com a do Buda Maitreya, e agora, com mais serenidade, eu desço a montanha.
desce a montanha quando ele vê um cachorro sendo devorado pelos vermes, vivo. Aí ele fala, isso não é possível. Quando ele resolve tirar os vermes do cachorro, ele percebe que os vermes também eram seres que mereciam viver. Aí ele fala, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou salvar o cachorro e os vermes ao mesmo tempo? Aí ele vai com a língua, porque é um ambiente parecido, né, dos vermes. Então, ele, quando encosta a língua no primeiro verme, Buda Maitreya surge na frente dele, ele diz, mas espera aí, Buda, que eu estou salvando a vida do cachorro. Espera aí um tempo. Aí, de repente, quando ele abaixa novamente a cabeça, cadê o cachorro? O cachorro sumiu, os vermes sumiram, e só esplendoroso Buda Maitreya diante dele. E ele diz, aonde você estava? Que eu meditei 9 anos, 9 meses, 9 dias, 9 horas, 9 minutos, 9 segundos, e você nunca me surgiu. Ele disse, eu estava nas asas do pássaro, eu estava nas agulhas da velhinha, eu estava nos vermes do cachorro, mas você não pôde me reconhecer. Daí ele, muito entusiasta, bota Buda Maitreya nos ombros e desce até a aldeia. Quando chega na aldeia, desfilando Buda Maitreya, vejam, Buda Maitreya, e todas as pessoas só viam um cachorro moribundo. E aí, a única pessoa que conseguiu enxergar o Buda Maitreya nos ombros de Asanga era a prostituta da vila. Então, eu trouxe esse propósito, porque muitas vezes a gente quer nos unir, nós queremos nos unir ao nosso clã de propósitos, né? Mas tem sido tão difícil para esses que estão fora do giro, da roda, né? Então, eu escolhi trabalhar com orientação sexual e prevenção ao uso indevido de drogas, porque foi uma forma que eu me aproximei desses que estavam fora da roda. E é lindo você conseguir trazer esperança e transformação para essas pessoas. Então, eu queria encerrar, não sei se a gente tem mais tempo, mas eu queria deixar tempo para vocês também, compartilhando dessa nossa necessidade urgente de tentar enxergar a grandiosidade nesses seres que trabalham dentro desse mundo pequeno, trazer para esse grande mundo através das nossas ações. Não existiria motivo melhor, mais significativo para cada um de nós, não fosse compartilhar tudo que nós adquirimos para nós, né? Então, é isso. Muito é grata. Isso mesmo, é isso aí mesmo. Nem tudo que parece não é? Saulo, você gostaria de complementar alguma coisa, meu querido, para a gente já encerrar essa sessão? Claro. Eu não poderia deixar de reverenciar essa Buda maravilhosa. Paramita, estaremos juntos ativando a estação de liberação aqui em Minas Gerais agora, final de semana que vem. Lindo. Uma maravilhosa oportunidade da gente estar junto. E claro, reverenciar também tantos outros que vêm antes, através, por nós aqui, também executar esse serviço. Muitas vezes, algumas pessoas da Sangha chegam para mim e falam assim, mas Saulo, você não está vendo que fulano está querendo isso, você não está vendo que fulano está pleiteando aquilo, mas os outros são os outros, sabe? O que eu faço diz muito mais sobre mim. Então, eu acredito piamente que a função da luz é onde ela é necessária e não onde ela é mais cômoda. Então, a gente não está lá no oeste da Bahia para reflorestar, trazer oportunidade de mudança, educação ambiental,
estabelecer escolas rurais de pensamento livre e qualquer coisa nesse sentido, se não fosse um local que precisasse de extrema compaixão. Assim como todos nós precisamos da nossa compaixão para que a gente seja oportunidade de mudança, primeiro para nós mesmos, né? E para depois para toda a sociedade de uma forma geral, ter essa ação como força motriz. Esse caso é maravilhoso e traz realmente muitas reflexões para todos nós. Eu também encerro aqui minha participação junto com a Paramita e agradeço a todos os voluntários e voluntárias do movimento e toda essa oportunidade que a gente tem de fala. Isis, não vai fugindo, não. Eu quero ouvir, acho que eles também querem ouvir um pouquinho você falar sobre esse mesmo tema antes de fechar. Não vai fechando a janela, mas eu acho que já foi tão maravilhosamente falado que eu fico muito feliz. De alguma forma, eu assino embaixo, na realidade, tudo que vocês falaram. Para mim, é uma alegria muito grande participar desse momento aqui, e eu percebo que, sim, para a gente sustentar toda essa energia, a gente precisa de momentos de paz conosco mesmo. E isso começa do autoconhecimento, lá naquela primeira painel que a gente começou a falar sobre autoconhecimento, trazendo esse empoderamento todo, né, aí trazendo as informações de que nós somos seres aqui, uma alma que está no corpo, mas também já tivemos muitas experiências além da Terra também, e aí a gente vai costurando, né, uma sabedoria, né, ancestral, interna, que a gente precisa agora despertar. E esse momento que a gente está fazendo aqui é cocriando mesmo, né, esse momento para que mais e mais seres possam se beneficiar. Né? A gente está aqui com um tema específico, ok, a sessão está falando sobre o meio ambiente, sim, mas o que a gente está, né, emanando realmente somos nós como consciências, que já estamos num caminho, né, porque senão não estávamos aqui agora, né, do autoconhecimento, de querer transmitir realmente o nosso exemplo, que a gente já coloca em prática um pouco, né, para poder passar para outras pessoas, ou que a gente ainda não coloca em prática, mas sabe que precisa colocar através da fala do outro, a gente meio que se encontra na fala do outro, né, e a gente vai costurando um caminho bonito, interno, basta querer, né, basta se permitir. E o que a gente está fazendo aqui é isso, é jogar a luz às consciências, e eu sou muito grata. Leni, muito grata por estar aqui também, mediando, e na realidade só agradecer, né, em nome da The World United, né, Leni, esses 4 lindos palestrantes, mas hoje foi o Saulo, a Cris aqui, a Paula, linda, e também a Shirley Krenak, que não pôde estar aqui, mas com certeza em pensamento e em energia ela está. Eu acho, né, que fluiu com a energia, elas estão, com certeza estão, e a gente tem aqui pelo Zoom, não aparece no YouTube, mas tem a Doce Mahadevi, que é muito interessante, tem bate-papo de nós duas, falando do trabalho dela, enfim, está na página pelo Instagram, muito bacana. Saulo, muito prazer de estar te conhecendo um pouquinho mais por aqui. Cris, um prazer. É sintonia mesmo, muito grata mesmo, são coisas bem lá de dentro, assim, e eu não sou boazinha, também não estou aqui falando receita de bolo para nada nem ninguém, não me acho, não, eu tenho certeza que eu não estou aqui dando receitinha de bolo para ninguém, até porque nem eu tenho, entendeu? Mas tem a presença pelo Zoom aqui do Chandramukha Haribo, o Suami, que vai estar aí também bacana na live, em algum momento entre hoje e amanhã, e eu adoro lá o Rio, o espaço, eu era molecona, conheço lá, tenho ótimos amigos, então, muito grata Lenir, mesmo. eu estou só esquecendo da Ana Persson, queria muito agradecer a ela pela voz encantadora que ela trouxe, essa energia maravilhosa dessa música.
E o que é legal também, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais de cada um que está vindo, como fica gravado, sempre aparece tal nome, e aí as pessoas podem pesquisar na rede também, a Cris, o Saulo, a própria Isis, a Mahadevi, o próprio Ashera, né, lá no Rio, com Chandramukta também tem atividades contínuas, muito bacana, a gente não está aqui só falando, tem prática aí de anos que você pode ir conhecendo o trabalho de cada um, você vai ver que não é só da boca para fora, tem manga levantada aí, tá bom? Então, declaramos encerrada essa sessão, muito grata a todos, e a próxima sessão agora vai continuar falando, a gente vai falar sobre interconexão entre as religiões. Um beijo, Saulo, gratidão, Cris Paramita, gratidão, Emir. Tchau, tchau.